Aviso importante: antes de iniciar, esse episódio foi gravado há um tempo para um projeto passado que já foi lançado, porém, acho que seria legal também postar aqui dessa nova plataforma, nesse novo projeto, porque é um episódio muito legal, com pessoas incríveis. Então, escutem aí. Se tiver algum errinho, ignorem. Fique então agora com o episódio. Oi, gente! Hoje eu tenho um time de elite, a Santíssima Trindade, para a gente conversar um pouco sobre como o educador pode acolher as pessoas LGBTs. Agora eu vou deixar para eles se apresentarem. Sou Renata Vieira, tenho 27 anos, sou formada em teatro pela Faculdade Paulista de Artes. Atualmente eu trabalho como atriz, arte educadora e diretora da Companhia Teatral em Defesa dos Direitos. Também estou fazendo parte da coordenação cultural da rede de cursinhos Ubuntu. É isso, acho que é isso. Meu nome é Jurandir, tenho 26 anos, já fui educador por 4 anos. Faculdade de Música na FPA. Tenho um grupo de rap há uns 3, 4 anos já. E atualmente eu não estou fazendo nada da minha vida, mas é isso. Educador uma vez, educador sempre, né? Eu me chamo Júlio César, mais conhecido como Mano Batom. Tenho 24 anos. Atualmente trabalho como educador no CCA Riviera. Sou poeta e dançarino e mais algumas coisas que jogaram no meu peito. E eu acho que eu tô... É isso, né? Não tenho faculdade, nem os caras aí, mas sou da linguagem das ruas. Para começar, para vocês, o que é acolher? Pra mim, acolher é quando você se sente bem, desde que seja com pessoa, desde que esteja no ambiente, tá ligado? Eu acho que, pra mim, significa isso. Sei lá, tipo, a primeira palavra que veio na minha mente, eu acho que é amor. Tipo, é uma parada que eu acho que a gente, como educador, tipo, tem que ter muito, assim. Amor, assim, tipo. Acolher, eu acho que é você se despir de qualquer coisa e amor, tá ligado? Porque amor é isso, né? Então, é isso. Acho que quando você ama, automaticamente você tá acolhendo. Então, acho que, pelo menos foi algo que, quando você falou, assim, foi a palavra que veio na minha cabeça, então. É o que eu penso. Quando você se sente bem em um local, ou com alguma pessoa, ou em um grupo, e quando você se sente, vou te dizer, parte da família, digamos assim. Saúde! Eu acho que é um pouco disso. Acolher pra mim é você se sentir bem no local, com alguma pessoa, ou em algum ambiente, grupo, família, enfim. Mas fazer parte de algo, né? Para mim também é essa pegada. Eu acho que quando você acolhe, tem a ver com amor, tem a ver com essa questão de você incluir e tornar o outro pertencente a esse lugar, a essa família, a esse grupo. E aí concordo com o Jurandir que quando a gente acolhe, a gente tem que se despir de todos os tipos de julgamentos e preconceitos e tudo, e estar aberto a aceitar, a respeitar e a compreender o outro. A gente consegue falar abertamente numa turma, numa sala, sobre a população LGBT e também mostrar que não somos essa aberração toda? Assim, eu acho que, sei lá, das muitas vezes em que eu tive essa discussão, foi 90% das vezes, vamos dizer assim, foi aceitável para os educandos. Mas, assim, obviamente que tem sempre uma porcentagem
independente da turma, do ano, do quanto tempo que você tá com ela, tem uma galera que não aceita tanto. E eu acho que, sei lá, pelo menos no meu entendimento como educador, eu sempre tentei falar sobre tudo, independente de crença, de cor, sabe? E eu passava por cima de qualquer coisa, assim, e eu simplesmente falava, porque eu acho que a gente tem que... Desculpa que eu tive que fechar aqui. Acho que a gente também como educador, eu acho que a gente tem que se policiar muito, tem que tomar muito cuidado, obviamente, mas a gente também, às vezes, acho que a gente tem que se impor, tá ligado? Eu acho que, pelo menos que eu fui mais com adolescentes, eu sentia que a minha opinião era muito importante para eles. Não que eu tinha que fazer a cabeça deles, mas de alguma forma eu tinha que mostrar para eles como que eu cheguei nessa visão que eu tenho, que eu tinha naquela época. Então, tipo, gente, minha trajetória, eu pensei assim e tal, porque ao mesmo tempo também a gente é educador, mas a gente também não pode fazer a cabeça de ninguém. Eu sempre falei para eles, essa aqui é minha opinião sobre e tal, só que vocês têm a mente de vocês, isso para qualquer coisa. E vocês pensam sozinhos, por vocês mesmos. Eu quero que vocês sejam pensantes. Eu não quero que vocês chegam aqui e reproduzam falas da igreja, que na maioria das vezes é quando eu falava sobre homofobia, eles vinham muito com argumentos religiosos. Então, tipo, eu sempre pegava nesse sentido. Eu ia ali na ferida ali e cutucava, porque exatamente para provocar esse senso de que, tipo, mano, meu educador tá querendo falar alguma coisa para mim. E por que ele acha isso? Tipo, se eu admiro ele, por que ele pensa diferente de mim? E, tipo, sabe, eu acho que não é tão bem-vindo, mas eu acho que depende muito da postura do educador. Se o educador for conveniente com não ser bem-vindo, ele não, aspas, meter o louco, eu acho que, tipo, sempre vai ser um tabu, tá ligado? Sempre vai ser um tabu, eles sempre vão demonizar qualquer coisa, porque, na real, nunca é uma opinião própria deles, é sempre algo que vem de casa, ou vem da TV, ou vem, sabe, de qualquer coisa assim. Então, é sim um tabu, não é tão fácil falar sobre, mas eu acho que depende muito mais do educador. Eu acho que, sei lá, velho, acho que 90% é o educador que tem que provocar isso. O educador que tem que buscar isso, assim, mesmo. Assim. Eu concordo. Eu acho que, às vezes, a gente... Fala a gente geral, né? Enquanto educador, a gente tem que tomar cuidado sempre com as formações que a gente traz. Porque senão a gente se torna hipócrita. A gente, lá na frente, a gente vai lá e fala uma coisa e daqui a pouco a gente está fazendo diferente. Não pode. Tem que se né? policiar. Então, tem que se policiar o tempo inteiro. Como o Jurandir falou, sempre vai ter uma resistência. Mas é exatamente por causa dessa resistência que é importante, sim, a gente insistir, é necessário falar, é necessário trazer e, principalmente, fazer a desconstrução. Porque nós temos uma sociedade completamente preconceituosa em diversos níveis e aspectos. Isso é estrutural, a gente cresce aprendendo a reproduzir preconceitos, sei lá, desmoralizar as pessoas, a esconder os nossos preconceitos atrás da Bíblia, atrás de memes, atrás de diversas coisas. Então, a gente precisa muito conversar e a gente não tem que esperar a criança, o adolescente virar adulto para conversar, porque depois não adianta mais. A gente tem que conversar, sim, na base. A gente está ali na base. A criança lá com 6 anos, a gente tem que conversar com a criança de 6 anos. Claro, a gente vai buscar uma metodologia para conversar com ela, para trazer de uma maneira que chegue, né? Para trazer de uma forma lúdica, de uma forma atrativa. Mas a gente tem que conversar. A gente não tem que esperar isso virar um problema, isso virar, sabe? Né? A gente tem que conversar a qualquer momento, o tempo inteiro. É algo natural, sabe?
Eu acho que a galera... É desenvolvimento, é Sim, relacionamento, eu sempre é educação penso isso. sexual, sabe? É tudo. A gente tem que conversar o tempo inteiro. A Então, galera demoniza muito, né? Tipo, sim. conversar com as crianças sobre determinados assuntos. Tipo, sobre o que você falou mesmo. Não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. E, tipo, na real, pode, tem que falar. Tipo, tem que ser dito, tá ligado? Se não vai falar agora, em que momento vai falar, tá ligado? Sim, tipo, não dá. Tem que falar. Então, eu acredito que abertamente dá pra você trocar uma ideia com uma turma, escola, ou independente do local que seja. Mano, tendo, formação, nem que seja por uma formação de, só consigo ir até aqui, tá ligado? Só consigo apresentar o que é. Dá pra conversar suave. Tanto que, é que nem a Renata falou, tem que saber caminhos. Tem que saber caminhar. Não posso conversar com uma criança, a mesma coisa eu converso com adolescente. Apesar que adolescente eu acho mais fácil de conversar, porque, mano, ele vai ter aquele momento de escuta. Ele vai ter aquele momento de retrucar você. E vai questionar, vai apresentar argumentos. A maioria das vezes vai ser chato, que nem o Jurandir falou, com argumentos religiosos e tal. Mas é que nem, mano, dá pra você conversar sobre diversos assuntos. Que nem o Renato falou, dá pra você. A ideia é começar na base. Porque senão, tipo, você O não ideal, né? aprende isso. É que nem vou dar um exemplo, besta, andar de bicicleta. A maioria das crianças aprende a andar de bicicleta quando é mais novo, depois de velho não consegue. Então, se não conversar com a criança naquele determinado momento que ela tá aprendendo a se desenvolver, aprendendo uma opinião, mano, chegar lá pra frente não vai ter como. Mas você vai conversar? Vai, mas vai ser aquela ranzinza, tipo, tá, beleza, sua opinião, a minha é essa. Acho que é Eu isso. poderia dar um depoimento de um exemplo que aconteceu assim, que eu acho que é muito interessante. Que eu acho que eu Não falei cite esse nome. lance. Não vou citar, não vai rolar nomes, mas tipo, Pode ir. foi basicamente esse lance que eu tava falando sobre provocar e tocar na ferida. Que eu tava falando sobre a homofobia e tudo, e nessa turma em específico que eu tava, tinha muita gente de uma matriz evangélica. Muita gente. E aí eu comecei a falar e tal, comecei a falar sobre as piadinhas, né? A gente começa falando sobre piadinhas e tal, e aí eu percebi que tinha dois garotos que estavam extremamente incomodados com esses assuntos. E, tipo, a ponto de deles darem depoimentos do tipo, eu não gosto de homossexual. Não, vou falar como eles falaram. Eu não gosto de gay, porque, assim, se eu ver na rua, se eu ver se beijando, eu pego logo uma madeira e bato na cabeça. Aí o outro, eu também e tal. E aí eu ouvindo aquilo, e aí, tipo, naquela semana em específico ia ter um passeio, né? A gente ia para um passeio pro Sesc. E aí eu deixei eles falar. Falei, é isso aí, bota pra fora, fala. Aí eles falaram e tal. E aí eu intervi e tal, falei com eles. Aí no final eu falei o seguinte, em relação ao passeio, eu já sei duas pessoas que não vai. Foram os dois, né? Eu falei você e você. Oxe, mas por que, tio? Porque eu falei o seguinte, a gente vai para um lugar público. E se tiver duas pessoas se beijando do mesmo sexo? E aí? Aí eles ficaram com uma cara de tipo, falei, então não dá. Eu, como educador, não compacto com isso. E eu não vou levar pessoas com esse tipo de ideia, sabe? Tipo, com essa loucura que vocês estão aí eu não tô nem falando que vocês vão fazer isso, mas vocês podem fazer qualquer comentário, qualquer risadinha, qualquer coisa. Não vou levar. Tipo, é isso. Não, tio, era brincadeira. Eu falei, não vou levar, e não levei. E, tipo, é mais ou menos nesse sentido de tocar o dedo na ferida, tá ligado? Talvez muita gente, mas você só não levou por isso. Não é só por isso, tá ligado? É por isso que eu não levei. Então, tipo, eu acho que foi legal trazer, assim, só pra colocar aí, porque esse eu acho que é o nível de dedo na ferida que é legal, sabe? O educador tocar. Porque depois disso eles repensaram muito, mas muito. Então, tipo, é isso, sabe? Talvez se eles tivessem conversado mais antes sobre isso, na base, como a Renata falou, porque eles já eram adolescentes, já pré-adolescentes, talvez essa opinião seria outra. Mas também tem o lance da religião, que, querendo ou não, a gente sabe que né,
interfere muito. Então, é muito complexo falar sobre exatamente, não porque o assunto em si é difícil de se falar, mas as coisas que envolvem a volta ao nosso sistema, ele demoniza muito. Então, o educador tem que ser muito ali, ele tem que insistir. Eu sempre falo que o educador, independente do que a gente está falando, tá? Tipo, se for isso, se for sobre racismo, se for sobre qualquer machismo, não pode parar, tá ligado? É um bagulho que é um progresso. Tipo, vai indo, e você vai tocando um dedo na ferida da pessoa, tá ligado? Tipo, hoje, assim, um tanto de adolescente que eu vejo que foram da Renata, que, tipo, você vê as opiniões deles em relação ao racismo, em relação ao machismo, tipo, dá um orgulho, sabe? Tipo, um bagulho que você fala, caralho, valeu a pena. Então, tipo, é isso, mas porque a gente ficou ali, tipo, e era uma época que eles não gostavam de falar sobre e tal, e, tipo, tinha educanda minha que o sonho dela era se casar com um policial. Tipo, não tem um problema nisso, tá ligado? Mas hoje ela ela fala um monte, ela vê que não é tão lindo assim quanto ela achava. Então, tipo, é um processo, tá ligado? É um processo, mas em relação a esse assunto específico, eu acho que tem todo uma questão que demoniza, sabe? Tipo, a religião, a TV, é em casa, os pais, então, tipo, é a própria sociedade. Então, assim, tem que insistir, tá ligado? É ali, você tem que estar ali tocando na ferida sempre pra incomodar. Principalmente, né? Pra ele chegar em casa e falar, mano, por que o meu educador... porque meu educador tá me provocando tanto, sabe? Ele tem que chegar em casa e ficar puto com a gente. Eu sempre ficava assim, ele tem que ficar puto comigo, porque, mano, se ele ficar puto comigo, ele vai pensar. Tipo, ele vai ter um fio ali que ele vai pensar. Tá. E como nós educadores ou futuros educadores podemos mostrar para aquelas pessoas, aquelas crianças, adolescentes, jovens, que o local que eles estão também são deles? Porque para muitos pode ser um espaço traumático, né? Por toda a situação que pode acontecer. Eu acho isso bem complexo. Tipo, eu acho que isso é um dos grandes problemas, assim, que eu vejo. Porque eu acho que isso vem muito com se policiar, o próprio educador se policiar. Mas não, numa equipe, sei lá, pode ser num CCA, num CJ, numa escola, não se faz com um educador ou com um professor, tipo, é uma equipe. Então, tipo, eu acho que a equipe falar a mesma língua para os educandos se sentirem à vontade, não só falar com o educador responsável, com o professor, sabe? Tipo, de realmente ele se sentir acolhido. A gente volta de novo aquilo lá que você falou. Eu acho que isso daí é um bagulho muito importante, é uma pergunta muito boa, porque eu acho que o espaço, o local em si que tá acolhendo aquele adolescente, aquela criança em si, tem que falar a mesma língua, mano. Tipo, não dá pro educador falar A e, sei lá, o outro educador não é nem falar, o adolescente, a criança vê ele fazendo outra coisa. Tipo, isso é muito grave. É por isso que eu falei no começo da minha apresentação que uma vez educador, sempre educador. Porque, tipo, a gente tem que manter uma certa, aspas, postura. A gente tem que se policiar. Porque a gente é um espelho. A gente, tipo, a todo momento. Tipo, quando a gente brinca, fala, os nossos filhos, não é brincadeira. Tipo, de um certo modo é verdade. Tipo, eu sou pai e eu sei mais ou menos como é esse peso. Então, tipo, eles veem a gente mesmo como irmão, às vezes como pai, às vezes como mãe. Então, tipo, é muito importante a equipe falar a mesma língua. Tipo, é um problema que eu acho que eu vejo que tem muito, assim, em escola, em CCAs. Então, tipo, eu acho que a equipe, eu acho que não basta só o próprio educador. Eu acho que é muito óbvio isso. Eu acho que a primeira
resposta é o educador se policiar. Ele tem que, tipo, se policiar sempre, tá ligado? O que ele fala na sala, ele tem que ser. Ponto. Tá ligado? O que ele fala para aquele adolescente, ele tem que ser e ele não pode não ser. Porque uma hora a máscara cai. Tipo, uma hora... E não se enganem. Eles não são idiotas, as crianças... Os adolescentes, eles não são, eles sabem quando a gente tá falando um negócio que não é verdade, que a gente não cumpre aquilo, eles sabem disso. Então, tipo, eu acho que o mais importante é, mano, ele se policiar e o lugar que ele está trabalhando, idem, tipo, tanto quanto o educador, mesmo que a pessoa é a cozinheira. Tem também, sabe? Tipo, não tem essa, eu acho que a equipe inteira tem que falar a mesma língua. Tipo, eu acho também, mesma coisa. Eu acho que o ponto inicial, o ponto zero, são formações. Todo mundo tem que fazer formações, gente. Às vezes, eu falo, porque eu já fui educadora há 5 anos, e às vezes a gente reclama, a gente fala, eu tenho que ir numa formação. Porra, você tem que ir na formação, sabe? Você tem que desconstruir, você tem que aprender coisas novas, você tem que escutar de pessoas diferentes, de maneiras diferentes, em locais diferentes, e todo mundo tem que estar falando a mesma língua, sabe? Todo mundo tem que estar ali da mesma maneira para acolher ou para fazer uma mediação se acontecer alguma coisa, sabe? Tem que estar todo mundo ali, para todos e para todas, independente de qualquer aspecto. Então, eu acho que o ponto zero é formação. Todo mundo tem que fazer formação. E aí, claro, a complementação disso é o que a gente estava falando. A gente tem que conversar, a gente tem que trazer atividades, a gente tem que trazer dinâmicas, a gente tem que trazer reflexões para todo mundo, né? E aí, isso vai se encaixando, uma coisa vai encaixando na outra. E eu acho que inserir também, né? Tipo, acho que é um negócio que seria muito legal, tipo, que eu acho que, pelo menos as vezes que a gente fez, foi muito legal. Mas eu não lembro, assim, se já rolou, vocês me lembrem aí, mas eu não me lembro de ter inserido outros profissionais em, sei lá, em discussões dessas, sabe? Tipo, outros profissionais, tipo, sei lá, um profissional da limpeza, a gente tá falando sobre, sei lá, racismo. E eles estarem lá junto com a gente, ali com os adolescentes ou com as crianças, tipo, eu acho isso legal também, inserir os outros profissionais também, assim, entre aspas, na bagunça, tá ligado? Não só nas festas, que nem a gente fazia muito, né? Que era legal, mas eu acho que também levar eles, como a Rê falou, para a formação e tal, mas também para eles, tipo, verem como é, tá ligado? Tipo, para eles também dar a opinião deles, para eles, nossa, a tia da cozinha também pensa assim. Nossa, mas tipo, a tia da administração também pensa assim. Então, tipo, acho que é muito importante, sabe, inserir eles, tipo, bastante nesse sentido, assim, eu acho que seria importante. Vou só dar um upgrade. Assim como o Jurandir falou do educador se policiar, assim como a Renata falou da formação, eu vou jogar um pouco para a acolhida também, voltar à acolhida do local. Então, você trazendo a criança, adolescente, enfim, independente do espaço que você esteja, fazer ele se sentir bem, tá ligado? Tipo, caramba, eu posso contar com, além do educador, eu posso contar com a tia da cozinha, eu posso contar com o tio lá de cima, eu posso contar com a tia da limpeza, tá ligado? Então, ele se sente mais confortável não só na sala, mas também no espaço geral, tá ligado? Que eu acho que na sala, mano, na sala tem todo um trabalho do educador. Eu vou fazer a criança sentir bem com o próximo, tá ligado? Faz uma atividade para todo mundo ficar bem entre eles. Vou fazer a criança sentir bem no espaço, faz uma atividade. Mas é como a Renata e o Jurandir falou. Mano, se o espaço todo não tiver na mesma sintonia, tá ligado? Isso não adianta. A criança ou adolescente se sente bem na sala, tá ligado? Tô com o meu educador, pá, eu falo, ajudo, tal, mas, tipo, vou pra quadra, vou pro intervalo, enfim. Sou aqui, ó. O tio da limpeza tá ali, suave. Sou na minha, tá ligado? Então, tipo, se o espaço não estiver falando a mesma coisa, não tiver formação, e o espaço todo não se unir, não rola. Não rola. E outra coisa, gente, eu acho que todas as instituições, eu falo instituição, escola, CCA, CJ, enfim,
a gente tem o costume de dizer que todo mundo é educador. Se todo mundo é educador, então todo mundo tem que participar e parar de ser só na teoria, né? Então, acho Sim. que é isso. É isso, tipo, é isso que eu tava falando, de inserir também os outros profissionais que não são educadores diretos, né? Que a gente fala assim, mas são educadores também, tá ligado? São educadores. Diretos, né? Trabalham com vidas, ponto. É isso, tipo, trabalha com vidas, tipo, você também tem que se inserir. Eu acho que o outro profissional também tem que querer, tá ligado? Tipo, é isso. Como eu disse, nessa fase acontecem algumas situações. E quando a situação chega a uma agressão física, como o educador pode intervir? Olha, isso é complexo também. Tipo, assim, não me lembro de diretamente comigo, assim. Eu acho que nem com vocês, se passe isso aconteceu, assim. Não me lembro. Então, talvez por isso eu não seja uma resposta tão qualificada, mas eu acho que para isso acontecer, eu acho que antes de mais nada, eu acho que talvez o erro aí já está em como isso foi discutido ou foi se falado, sei lá, durante a trajetória ali daquela turma com o educador ou educadores, enfim, não sei. Que aí tem vários sistemas aí, cada um, mas acredito eu que se acontecesse, eu acho que lá, eu vou falar agora da onde a gente trabalhava, eu acho que era muito difícil isso acontecer lá na onde a gente trabalhava, exatamente porque a gente, cara, aí eu vou colocar minha mão no fogo pelos dois aqui. A gente não deixava de forma alguma isso acontecer. Tipo, esse ponto não chegava. É isso. E, tipo, não chegava. Eu tenho absoluta certeza que não, nunca chegou com a Rê, nunca chegou com o Batom, nunca chegou comigo. Tipo, não chegava. Não chegava. Por quê? Porque a gente falava, a gente cutucava. E eles sabiam disso. E não era só em relação a isso, a racismo. Por mais que isso já rolou, mas, tipo, nunca rolou uma agressão por racismo, tá ligado? Tipo, apesar que a fala já é uma agressão, né? Mas a agressão física, de fato, nunca aconteceu. Porque as crianças e os adolescentes sabiam muito bem que era uma tolerância, assim, zero. Zero, absoluta, zero. A nível desse exemplo que eu dei dos meninos terem falado aquilo, eu falei, então vocês não vão. Tipo, era isso, era uma tolerância zero de tipo, vocês não vão e não vão. É brincadeira, não existe brincadeira com isso, vocês não vão mais. Então, tipo, é muito difícil eu responder isso, exatamente porque eu sempre provocava para isso nunca acontecer. Exatamente para isso, para mim seria, sei lá, talvez, pode ser até um pouco de exagero, mas eu fracassei de alguma forma se isso acontecesse. Então, mas se acontecesse, eu acho que aí o educador primeiro, ele tinha que parar tudo, assim. Parou tudo, tá ligado? Vamos voltar aí, refletir o que a gente não fez, ou que a gente fez e não fez certo, não sei, e acho que voltar para a base mesmo de, tipo, conversar com outros educadores, falar, vocês podem me ajudar, a equipe em si, porque já que a gente está falando de equipe, eu acho que tem que se ajudar. Então, tipo, vocês podem me ajudar, e às vezes pode ser um adolescente ou uma criança, um jovem que aquele educador direto não consegue ter um contato, mas o outro educador consegue. Isso a gente sabe que tem. Tipo, tinha vários educandos que falavam assuntos específicos com a Renata. Eles não falavam comigo. E tinha muitos que falam muito com Batom, que não falam comigo, mas tinha muitas coisas que eles falavam comigo. E tipo, ok, é isso. Tá tudo bem. A gente trabalhava, a gente adorava isso. Era isso, sabe? Porque era o lugar de acolher. E é isso, um lugar que acolhe as pessoas é isso. Elas se sentem à vontade para falar X coisas. Então, eu acho que se acontecer, tipo, antes de tomar qualquer decisão, acho que o educador tinha que ver com os outros. Acho que se isso acontecesse comigo, a primeira coisa que eu ia chegar, eu ia ver, sei lá, com a Renata, com o Botafogo, mano, aconteceu isso. E, tipo, eu não sei o que fazer, o que vamos fazer, vamos
chegar num denominador junto, mas assim, com a gente nunca aconteceu porque era tolerância 000, assim, tipo, é absurdo, nunca aconteceu mesmo. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante trabalhar na prevenção, né? Então, tipo, eu faço reflexões antes, eu faço atividades antes, eu converso o tempo inteiro. Como o Jurandir falou aquela hora, eu sou chato, sabe? Sou chato. Até eles cansarem de ouvir aquilo o tempo inteiro, sabe? E, claro, mas se chegar a acontecer, a mediação ela tem que ser feita, né? Então, trazer ali para o diálogo, trazer para a conversa, voltar de novo, já que está acontecendo é porque, pô, em algum momento, alguma coisa passou ali. Então, voltar. E isso que o Jorge falou é muito importante, gente. Pede ajuda, sabe? A gente, enquanto educador, a gente não pode ter medo de pedir ajuda. Pô, a gente tem uma equipe, a gente tem que trabalhar em equipe. Pô, sabe? Chega na coordenação, chega na administração, pede ajuda, ou fala, gente, eu preciso, sabe? Vem fazer uma mediação aqui junto comigo. Ou então conversa sobre a mediação que você fez, sabe? Eu fiz desse jeito, mas será? Será que tem alguma coisa a mais que eu posso fazer? Como você faria se você estivesse aqui? Ou então preciso de uma formação nesse campo, sabe? Tô precisando de ajuda. Pô, pede ajuda, sabe? A gente tem que trabalhar em equipe. É algo sério, a gente trabalha com vidas, a gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa trazer o respeito, sabe? A gente precisa trazer as pessoas pra gente. A gente trabalha com fortalecimento de vínculos, convivência, então a gente tem que trabalhar, a gente precisa de ajuda. Uhum. Eu me lembro que uma vez, eu estava com a minha turma de 6 a 8 anos, eu fiz com todas as turmas, mas eu vou falar deles. Eu estava com a minha turma de 6 a 8 anos, e aí eu contei para eles que eu tinha visto uma reportagem na época, eu acho, não sei se foi 2018, 2017, também não vou lembrar exatamente certinho, mas eu vou resumir o que eu lembro. Eu trouxe para eles um relato que eu tinha visto numa reportagem de um menino de 8 anos que ele estava em casa durante as férias, e aí ele falou para a mãe, ele chegou na mãe e falou assim, mãe, eu descobri uma coisa, eu sou gay. E aí a mãe entendeu, escutou, acolheu, e ela falou para ele, ela falou assim, filho, tá tudo bem, só que você ainda não tem idade para namorar. Quando você chegar à sua idade de namorar, para mim tanto importa se você vai gostar de homens ou de mulheres, tá tudo bem, sabe? Eu vou continuar te respeitando, te amando, você é meu filho. Você não tá na idade de namorar, porque por causa disso, né? 8 anos não é idade para namorar, mas tá tudo bem, não tem problema. E aí, quando voltou às aulas, ele chegou muito feliz para contar para os colegas dele da escola. Ele chegou na escola, a primeira coisa que ele reuniu um grupo de pessoas, e aí ele falou, gente, eu quero contar para vocês que eu sou gay, eu gosto de meninos. E aí ele foi ridicularizado de diversas maneiras, ele passou por exposição, ele passou por um grau de preconceito, bullying, afins, muito grande na escola. E alguns dias depois, uma semana depois, essa criança de 8 anos se matou. Uma criança de 8 anos. E isso foi muito sério. E quando eu contei para minha turma de 8 anos, 6 a 8 anos, eles choraram. E aí, eu peguei muito na ferida, que é o que a gente estava falando, né? Primeiro, quando eu falei, tipo, ele chegou para a mãe e falou para a mãe, sabe assim, discreto, uma risadinha discreta, assim, de canto de boca, eu não falei nada, eu continuei conversando. E aí, quando eu voltei, que eu finalizei dizendo que o menino tinha se matado, daí eu falei para eles, eu falei assim, você sabe quem foi que matou o menino? Daí eles começaram, foi a escola, foi porque não ajudaram, foi... Eu falei assim, vocês mataram. A gente matou. Eu matei, você matou, você matou. E eles choravam assim. Quando eu falei que ele era, alguns deram risada. Essa risada mata as pessoas, sabe? A gente não escutar, a gente não respeitar, a gente não conseguir acolher as pessoas mata. Não, a gente não mata o outro só com uma violência física ou quando a gente escancara o nosso preconceito fazendo piadas ou trazendo de alguma maneira. Quando a gente faz piadinha na internet, a gente mata o outro. Quando a gente passa um casal do nosso lado e a gente olha com cara feia, a gente olha de uma maneira
pô, a gente tá matando as pessoas, a gente precisa amar as pessoas, sabe? A gente tem que parar de matar as pessoas. E depois disso, eu nunca... Antes disso também, mas assim, eu nunca presenciei da parte deles, de maneira alguma, nenhuma atitude preconceituosa nesse aspecto. Nenhuma, nunca. Eu fiz a mesma coisa com as outras turmas e, sabe, não diferenciou. Com a turma de 6 anos, eles entenderam da mesma maneira que com a turma de 14 anos. Sabe? A gente tem que falar com todos, a gente não tem que esperar chegar nos 14 para falar. Com certeza. Pensando aqui, como o Jurandir falou, mano, acho que chegar ao ponto de agressão, até verbalmente, nesse determinado assunto, acho que, mano, nem chega, tá ligado? Nem chega porque, mano, já teve toda a construção, todo um caminho traçado pra não chegar nisso, tá ligado? E se chegou, realmente, a gente volta, nem que a gente pegue a turma, a gente fala, mano, e aí, o que aconteceu? Tá ligado? Por que tá acontecendo isso? Eu trabalho muito assim, também quando eu comecei a trabalhar no espetáculo e tal, que eu fiz, eu trabalhava muito empatia. Empatia, você se colocar no lugar do próximo, você entender a dor do próximo, você entender a limitação do próximo. Então, tipo, pra mim, como pessoa, isso ajuda muito, tá ligado? Eu cresci numa família onde todo mundo é antipático com todo mundo e eu venho de uma religião onde pratica isso, tá ligado? Então, se chegar nesse ponto de agressão, eu falei em algum lugar, tá ligado? Eu vou sentar, depois que eu fiz toda a mediação com a turma, sentei, fiz a reflexão com o agressor, fiz ele entender que aquilo é errado, fiz ele entender que, tipo, mano, não se faz, onde se aprendeu isso, não reproduzir mais, a chegar ao ponto dele ser a pessoa que vai fazer meu trampo e outra pessoa que reproduzir a agressão, tá ligado? Então, tipo, e chegar ao ponto de, tipo, a criança que foi agredida, mano, e saber se defender também, tá ligado? Não precisar dos outros pra se defender. Não falo questão de porrada, algo do tipo. Mas questão de tipo, mano, sei lá, mano, você é gay, você gosta de homem, tá ligado? Chega, tá, e aí? Isso interfere em você na onde, tá ligado? Eu ainda sou feliz, tá ligado? Chegar ao ponto de. Vamos se dizer que. Vamos colocar uma palavra assim que é o jeito do Malcolm X, o jeito agressivo, tá ligado? Chegar, quer me agredir com palavra? Beleza, eu vou te agredir com palavra também, mas vou fazer você pensar em cima, tá ligado? Fazer você entender que você tá errado verbalmente. E, mano, eu acredito muito nisso, tá ligado? Não gosto de chegar a esse ponto de agredir com palavra pensante, digamos assim, trabalho com empatia, mas se chegar nesse ponto de extremo, aí eu vou fazer a criança, o adulto independente, baixar a voz e entender que ele tá errado. É meio agressivo isso, mas infelizmente a sociedade só entende na base da porrada, né, mano? Eu queria falar uma coisa também aí, gente, que eu acho que é importante. Eu acho que é isso que o Batom tava falando, sabe? Tipo, não basta eu não ser homofóbico. Eu tenho que ir contra pessoas que são homofóbicas. Acho que isso é muito importante. Mas também é muito importante a gente desconstruir algumas coisas que são construídas socialmente, como algumas falas assim, tipo, por exemplo, uma pessoa chega para outra e fala assim, meu, você é gay, achando que isso está ofendendo de alguma... Por que a gente usa Mano, essa descrição dessa palavra, que é uma palavra que serve para, né? Ela tá lhe dizendo a orientação sexual da pessoa homossexual. Ela não serve para ofender. Ser gay, ser lésbica, ser bissexual, ser trans e afins, muitas, né? A gente teria que fazer uma lista. Não é uma ofensa, não, sabe? Não é vexatório, não é vergonhoso, não é. Então a gente tem que parar de usar dessa maneira como se fosse uma ofensa, como se eu fosse, sabe, ofender o outro. Poxa, não é uma descrição, sabe? Tá tudo bem. Sabe que as pessoas estão cada vez se descobrindo LGBTs mais cedo. E muitos responsáveis e pais não têm a cabeça fechada e tal. Caso aconteça uma cena de agressão daquele responsável com aquela criança ou adolescente, o educador pode intervir de alguma forma? deve. Eu acho que qual maneira? deve, tipo, de todas as maneiras possíveis. Tipo, deve, tipo, é aquilo. Tipo, se a gente tá batendo aqui na tecla quase 1 hora que o educador, ele tem que ser o que ele é na sala fora,
Ele não... Ah, mas é o pai, é a mãe? Não. Tem que intervir. E aí eu acho que é chamar o pai, o responsável, que no caso agrediu, e mediar, sabe? É um negócio que tem que conversar e chamar, acho que no caso aí a galera que, sei lá, supervisor, né? Também para estar junto, porque é algo que, assim como uma agressão de uma outra criança com o indivíduo, um responsável, quiçá, eu acho que talvez psicologicamente é pior ainda. Então, Com certeza. tem que intervir, cara. Tipo, isso também nunca aconteceu com a gente, não que eu me lembre, acho que não. Mas eu tenho absoluta certeza que se tivesse eu, Batom, Renata, sei lá, qualquer um assim, acho que não simplesmente ia deixar, ia descer as escadas e, sabe, não, acho que a primeira acho que é algo até instinto, tá ligado? É instintivo, assim, tipo, meu, para. Tipo, eu acho que é isso, acho que é intervir, chamar num canto, a sós, com o responsável e, mano, e tentar, de uma certa forma, como faz com as crianças, por incrível que pareça, os pais também são assim, gente. Então, a gente também tem meio que cutucar a ferida ali. Tem que desconstruir, né? Tudo bem que com pessoas mais velhas é mais fácil, mas assim, jamais, em hipótese alguma, o educador pode ver uma cena dessa e simplesmente é o pai, é a mãe, então deixa. Não mesmo, assim, tipo, você tá traindo tudo que você tá construindo, sabe? Tipo, não tem nem sentido você não fazer nada, tipo. Lembrando que a negligência também é uma forma de violência, né? Se a gente sabe, a gente não faz nada contra, a gente está compactuando. Então a gente tem que fazer a mediação, sim. A gente tem que fazer formação, sim, chamar os pais, fazer encontro com as famílias e trazer situações e discutir, sabe? E aí, ao mesmo tempo que a gente vai fortalecendo a criança, o adolescente, a gente vai fortalecendo também a base dessa família. Né? A gente vai desconstruindo conceitos que enfraquecem os laços que eles têm, os vínculos que eles têm. Então, é muito importante a mediação e a formação com as famílias é tão importante, ou mais importante, porque a família que está ali direto, né? Enfim. Então, da mesma forma que é importante os profissionais, todos, independente da área que se atua, participarem das formações, também é muito importante reproduzir essas formações com as famílias. Sim. Eu acredito muito nisso que a Rê falou, de chegar ao ponto de... Eu acho que não vai chegar necessariamente ao ponto de uma agressão, a não ser que for um bagulho extremo, tá ligado? Seria um bagulho extremo, mas porque normalmente eu os acho que... educadores... Mas, desculpa te interromper, mas eu acho que se tratando de pais, né, família, eu não acho que é, tipo assim, vendo o cenário atual, sendo sincero, eu não acho que é tão difícil de acontecer. Tipo, eu acho que talvez seja mais difícil, hoje em dia, acontecer de criança para criança do que pais para filhos, tá ligado? Eu vejo que é muito mais... assim, a possibilidade dessa agressão acontecer eu acho muito maior, inclusive. Muito maior, assim, tipo, muito maior, assim. Muito mesmo. Tipo, claro que lá na onde a gente trabalhou, isso acho que, assim, os pais sabem, né, que isso não ia rolar nunca lá. Mas, assim, em algumas outras instituições, eu já vi casos, assim, já li coisas que já aconteceu. Então, tipo, eu não acho tão difícil de acontecer, assim. Desculpa te interromper. Não, de boa. E se chegar a esse ponto, é como o Jurandir falou. Põe o pai, o responsável pra sentar com as autoridades maiores e fala, mano, e aí? E aplicar formação em cima de formação. É chato. Dane, aprender agora. É isso. E se não chegar ao ponto de uma agressão física, mas verbal, sentar do mesmo jeito
Sim. E toma informação em cima, pra entender que, tipo, mano, aquilo é normal, tá ligado? Não adianta bater na criança ou xingar a criança que vai mudar. Não, é. Vai deixar a criança pior, tá ligado? Vai chegar ao ponto de fazer aquele bagulho, tipo, tá bom, tô no seu teto, eu te respeito, tá ligado? É isso aí, debatendo. Sair pra fora, mano, a criança vai fazer o que quiser, ou até vai ficar pior, tá ligado? Ou se pá, reproduzir o que acontecer com ela. Acho que é isso. Sim. Essa pergunta é um pouquinho mais direcionada. Vocês são arte educadores. Uhum. Como vocês veem o processo artístico? Ele ajuda nessa... com a pessoa nesse entendimento enquanto LGBT e também na luta contra a LGBTfobia. Nossa, eu acho que total, assim. Tipo, aliás, acredito eu, na arte com a transformação, assim, absurda. Assim como foi na minha vida, e eu tenho absoluta certeza que foi na dos meus amiguinhos aí, a gente sabe que nas crianças e nos adolescentes. Eu acho que a arte é o método, sei lá, eu não vou falar mais rápido, sei lá, eu não acho que é, mas eu acho que é o mais provocativo. É o mais provocativo, onde que dá aquele estalo, sabe? A pessoa, ela fala, meu, tá ligado? Eu acho que, e a arte, ela está para isso, né? Vamos, né? Eu acho que o educador também, quando ele se propõe a fazer qualquer coisa, ele, em relação à arte, eu acho que ele tem que entender também que a arte está para isso. Então, eu acredito, assim, 200% na arte como transformador. E também acredito também nesse lance de ajuda mesmo, contra a LGBTfobia, assim, com certeza absoluta. Eu lembro uma vez que eu fui mostrar um rap para eles, e aí era do Rico da Laçã. E aí eu deixei tocando assim e tal, e tipo, e o que eu fazia? Eu dava uma atividade, e aí eu sempre dava uma atividade e deixava eles, sei lá, uns 10, 15 minutos, ou até mais, às vezes, dependendo. De boa, eu falava, ó, vão jogar alguma coisa, tipo, podem ficar de boa trocando ideia e tal. E aí eu sempre colocava as músicas, mas normalmente sempre colocava as músicas que eu queria, não ficava deixando colocar aquelas merda de música lá, não, mas beleza. Aí esse dia eu tava colocando assim, eu falei, mano, vou colocar um Rico da Laçã aqui e tal, e tipo, pô, as letras do Rico são provocativas, né? Eu acho que é um artista que se entende muito bem qual é o papel dele, e é isso. E aí eu lembro que eles ficavam ouvindo assim, nossa, tio, da hora a voz desse cara e tal. Eu falei, ele é homossexual. Nossa, sério, tio? Eu falei, nossa, que louco e tal. E tipo, pá, que eu acho que é esse lance de desconstruir, né? Porque, sei lá, pra eles, eu acho que na mente deles, tipo, por causa que o Rico, ele né, mano, a voz dele, pá, né, tal, pá, mal sério, assim, pá, pá. Então eles devem, não se passa na cabeça deles, né? Que cabeça de adolescente a gente sabe como é. E aí, sem contar, assim, as peças, peças de teatro, porra, velho, dança, tá ligado? Eu acho, cara, eu acredito, assim, que é o meio mais, assim, eu não acho que é fácil, porque a gente que trabalhou é foda. Tipo, não é simples, tá ligado? Você construir um espetáculo, você construir qualquer coisa, mas eu acho que é o meio mais eficaz. Tipo, mais eficaz possível, porque ele tá ali, ele tá escancarado, ele tá, sabe, tipo, e eles fazem parte do processo. Tipo, eles fazem parte do processo o tempo todo. Então, eu acho que sim, a arte, ela está para nos ajudar nisso, com certeza, você é louco. A arte por si, ela tem esse papel de transformação social, né? Então, a gente pode utilizar a arte para reflexão, para desconstrução de ideias ou para construção de novos conceitos. Então, ela é sim uma aliada. A arte também, todas as formas de arte, ela vem trazendo diversidade.
maneiras diferentes, formas, e também essa questão da expressão, da autoexpressão e da expressão coletiva. Então, sim, a arte ela pode ser utilizada tanto para fortalecer a identidade de uma pessoa que está se descobrindo, que precisa passar por esse momento de construção do eu, como também ela pode ser utilizada para desconstruir o preconceito. Ela pode ser utilizada, por exemplo, se eu pegar aqui o teatro, tanto eu posso estar utilizando autores que escreveram espetáculos e fazer a construção, o processo em cima disso, como também fazer uma construção coletiva. Olha, vamos falar sobre tema X, como é que a gente pode falar? E aí trazer as ideias e fazer a mediação, fazer a construção desse espetáculo. Geralmente, pegando aí pela minha experiência própria, trabalho com crianças e adolescentes, às vezes no início, quando a gente vai fazer uma distribuição de papéis, quando a gente vai refletir essa questão da homofobia, geralmente no início, muitas crianças ficam receosas de fazer o papel da pessoa LGBT. Fica muito receosa. Mas depois, com o processo, as pessoas que escolheram fazer o homofóbico, por exemplo, são as crianças que começam a se sentir muito mal e que depois elas querem trocar de personagem, porque ele não quer ser uma pessoa que compactua com algo ruim, que traz sofrimento e dor para o outro, sabe? Então, já no processo, é possível perceber. E aí, só para fechar a reflexão, além das pessoas que estão participando, então, além do processo, a gente leva para outras pessoas, né? Então, pode ser que, assim, sei lá, 50 pessoas vão assistir ao espetáculo. Pode ser que 2 pessoas se toquem com aquela questão e saiam dali muito reflexivas. O pessoal fala, poxa, mas tinha outras 48. Meu, não importa. Se 2 pessoas saírem refletindo e começarem a mudar os seus posicionamentos e começarem a rever a forma ou as coisas que elas fazem, pô, a gente já ganhou muito, sabe? Se uma pessoa, pode ter 200 pessoas, se uma pessoa, se a gente conseguir levar a reflexão para uma pessoa, eu acho que o nosso papel já está feito. E, para finalizar, agora finalizar mesmo, a gente precisa começar a falar de amor sem distinção de gênero. Eu acho que é isso. A Renata deu a primeira fala antes dela travar. Eu estava conversando com meu irmão ontem sobre essa questão da arte, ligar caminhos, mundos, enfim, quebrar até barreiras. E a gente trocando uma ideia sobre dança, sobre poesia e tal. Aí isso me fez refletir uns tempos atrás, onde eu tinha turmas que não gostavam de dançar porque parecia passo de meninas, exemplo. Não vou dançar porque eu pareço uma menina e tal, tal de coisa. Eu falei, calma aí, então quer dizer que se eu rebolar eu vou ser menos homem? Você tá falando isso? Teve aqui todo o processo de desconstrução para explicar. Exemplo, numa atividade tinha um menino que não gostava de dançar de jeito nenhum. Ele ficava lá e ficava jogando os outros. Daí, num tempo, eu falei, mano, calma aí, vamos trocar uma ideia. Peguei a turma toda, sentei, falei o seguinte, a dança, e para alguns países, é sagrado. Como assim? Eu peguei exemplo da África, peguei vídeo das crianças dançando da África, tá ligado? Rebolando, mó alegria, tal, pá de coisa. Eu falei, e aí, vocês estão vendo? Tô vendo eles dançando, mó alegria e tal. Aí, com o tempo, eles começaram a pensar, então quer dizer que se eu tô dançando, isso não me torna menos homem, ou me torna menos mulher, eu fazer um passo diferente. E com esse caminho, eu apresentei para eles que dentro da dança hip hop, dentro das danças urbanas, enfim, tem passos e tem danças do movimento LGBT. Eu não vou saber os nomes ao certo, porque eu não tenho estudo sobre isso, mas vou dar um exemplo de um cara recentemente que morreu da dança Wacken. A dança Wacken, braço e tal, não tenho base para isso, mas ele era homem, mano. Ele era do público LGBT, mano, arregaçava, tá ligado? E ninguém nunca criticou ele por conta disso. Então, acho que você trazendo referências, desde passo, desde música, desde atores, desde qualquer forma de arte, trazendo para as crianças, ajuda a desconstruir isso, tá ligado? E já começa a entender que, mano, então eu posso pegar
a minha dança e falar sobre, exemplo, escravidão. Eu posso pegar a minha dança e mostrar, eu posso pegar o crump. Eu posso pegar o crump e falar que eu tô lutando contra o preconceito, tá ligado? Chegar um tempo que você apresentando essas armas artísticas para eles, eles vão saber que aonde eles querem, vamos dizer assim, atirar, querem questionar ou querem se expressar. Mais uma coisa que é importante, eu queria comentar sobre a fala do Batom, é que também é muito importante a gente trabalhar com as crianças, com adolescentes, com todo mundo, com os adultos, principalmente com os adultos. A gente trabalha com os adultos. Os adultos precisam. É muito importante a gente trabalhar com as pessoas que essa ideia que a gente tem construída de o que é ser homem e o que é ser mulher e as atribuições de cada um, o papel de gênero, é uma construção social e muito antiquada. A gente precisa começar a desconstruir isso, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa fala, sei lá, fala assim, nossa, se referindo a um homem gay, nossa, eu pensava que ele era homem. Porra, ele é homem, ele é um homem gay, sabe? Isso não descaracteriza, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados com essa questão das associações que a gente faz, né? Das associações, porque uma menina se veste um pouco mais masculinizada, a gente já coloca ela dentro ali de uma orientação sexual que às vezes não, ela só se veste daquela maneira. Tá Porque tudo ela bem. gosta, acho. E sabe, e ainda, e se for porque, sabe, ela tem que se sentir bem com ela, é isso, não importa se tem a ver com a orientação sexual dela ou não, né, com a orientação, e é isso, a gente tem que começar a desconstruir essas coisas, sabe, a gente tem que desconstruir que o menino não pode chorar, que o menino tem que ser forte, a gente tem que desconstruir que a menina tem que ser o tempo inteiro gentil e delicada, não. Cada um tem que ser da forma que se sente bem, né? E a gente precisa começar a fazer essa questão de desassociar esses papéis de gênero, porque isso só traz muito sofrimento para todo mundo. Por fim, vocês têm alguma dica para os educadores, futuros educadores, ou até os educadores que estão na ativa? Pode ser dica de pesquisa, dica de referência. Vocês piram aí. Não sejam cuzões. Ótima dica. Não, é porque assim, tipo, falando sério, mas falando sério também. Tipo, não sejam cuzões. Vocês, eu acho que é uma responsa muito grande, tipo, muito grande, absurda. Acho que exatamente por tudo isso que a gente falou aqui e por muitas outras coisas, eu acho que eu acho que o meu maior conselho, mano, tipo, eu acho que, beleza, o educador, ele pode ser muito bom em dança, ele pode ser foda tocando, ele pode manjar de desenho, ele pode, mano, ser bom em cantar, enfim, ele pode ser muito bom em muita coisa, só que eu acho que, velho, se o educador, ele não tiver de peito aberto mesmo, tipo, ele não adianta, isso daí não vai servir pra nada, absolutamente nada. Então, tipo, eu ficava muito incomodado quando eu via que alguns educadores, tipo, a gente tinha contato com outros educadores em várias formações ou encontros, enfim, e foram, assim, acho que isso eu nem cheguei a falar para Renato Pubatão, mas a grande maioria desses encontros eram decepções para mim. Tipo, porque eu via que alguns educadores, tipo, ia lá fazer uma apresentação incrível com as crianças ou com os adolescentes e tal, mas às vezes você conversando assim com eles ou você pegando uma fala de educadores assim meio que no ar, assim, você via que não tinha o principal, que é o amor mesmo. Tipo, por mais que possa parecer clichê, que a gente vai repetir isso aqui, eu vou falar muito isso mesmo, mas eu acho que é isso, mano. Tipo,
a gente está lidando com vidas. Em sua grande maioria são vidas frágeis, com trajetórias distintas e, tipo, muitas das vezes você vai ser pego de surpresa e vai falar, mano, o que eu faço com essa criança, com esse adolescente, porque eu nunca passei por isso, eu não conheço ninguém que passou por isso, e essa criança tá aqui, esse adolescente tá aqui, tá ligado? E nada, nenhum tipo de ação, de fala, vem da criança por ela si só. Tipo, é alguma coisa que aconteceu, é alguma coisa que ela ouviu, alguma coisa que ela passou. Então, por isso que não é fácil ser educador, e por isso que é muito fácil ser cuzão. Porque nesse momento é onde o educador julga, é onde o educador ele não abre o abraço mesmo, ele não se abre, porque não é só a criança que tem que se abrir, a gente também tem que se despedir de muita coisa. Então, tipo, eu acho que o meu conselho, independente de estudar, porque é importante, a gente tem que ter formação, a gente tem que saber, a gente tem que ter referência, mas não adianta nada, porque eu conheço vários que são bons pra caramba em vários bagulho, mas eles não têm isso, tá ligado? Tipo, eles não têm esse afeto, eles não se abrem, eles não se permitem, e ao mesmo tempo as crianças também e adolescentes não se permitem para com ele. Então, eu acho que é isso, sabe? Você entender a sua responsabilidade, porque é uma responsa do caralho, assim. Tipo, quando eu entrei, eu não entendia isso, essa responsabilidade, e com o tempo a gente vai entendendo. Eu acho que ninguém já entra sabendo como vai ser. Então, tipo, eu acho que essa dica também é boa de, tipo, calma, não se afobe, mas entra assim, tipo, de braço aberto, tá ligado? Tipo, entra que o que você vai ter em volta é a melhor coisa do mundo. Tipo, o amor da criança, do adolescente, o abraço, o beijo, o carinho. Tanto é que eu é a coisa que eu mais sinto falta. Tipo, eu não sinto falta de... Não é? Eu não sinto falta, tipo, lógico, eu sinto falta deles aqui, dos meus amigos, da gente lá. Mas vocês eu vejo, vocês eu tô aqui, a gente se vê, a gente sempre dá o jeito. Mas daquilo, eu sempre falo que mano, eu trampei desde os meus 14 anos. E eu sempre era recebido com um famoso tapinha nas costas. E como educador, não. Era sempre o abraço. O abraço do bom dia, tio. Que saudade de você. E, cara, não tem abraço mais sincero do que esse. Não tem. Tipo, isso é o lado mais difícil pra gente que foi sair. Pra mim foi deixar isso. Foi deixar esse abraço, foi deixar esses momentos. Mas porque eu fui 100% amor o tempo inteiro, o quanto que eu podia e eu não podia. Eu fui, e eles sabem disso. Eu fui. Então acho que é isso, sabe? Estuda, tá ligado? Dê o seu melhor, mas principalmente não seja um cuzão, tá ligado? Não faça com que eles se decepcionem com você porque você foi um cuzão, tá ligado? Tipo, você não tava ali. Você, de alguma forma, não cumpriu a expectativa, não porque você não foi um bom profissional, mas porque você não foi um bom humano. Então, eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que é você ser humano. Eu acho que ser educador, você fala, mano, humanidade, tá ligado? Tipo, absurdo. É ser humano. Assim. Exatamente. Ser humano total. Ser humano total. Tipo, por mais que a gente briga com eles, que a gente às vezes perde a linha, porque a gente sabe que a gente perde, não é fácil. Eles vão testar vocês o tempo todo, mas é extremamente compensador. Muito, assim, tipo, absurdo o quanto que o amor vale a pena, tipo, mesmo, assim, mesmo. Eu concordo com o Jurandir quando ele diz que ser educador não é fácil. Na verdade, eu acho que é muito fácil ser um educador ruim. Agora, para você ser bom, aí leva tempo. Aí leva, sabe, você se desconstruir muito
E aí, claro, você tá de braços abertos, você tá de peito aberto pô, sabe, é difícil você ser educador porque você se envolve, você sofre, sabe? Você dá risada, você se emociona. Porra, é muito lindo. Quando eles É vão uma troca embora. muito linda. E aí você Quando se eles vão embora, é foda. apega, sabe? Você trabalha no fortalecimento de vínculos e não tem como você ser imune a isso. Se você é imune a isso é porque você tá fazendo seu trabalho de uma forma muito rasa e superficial. Errado, sabe? tá fazendo errado. E, bom, eu acho que sobre os nossos temas que a gente estava conversando, eu acho que é primordial a gente fazer formação, sabe? A gente fala assim, poxa, mas eu já fiz tanta formação, eu não vou nessa formação porque eu já sei. Mentira, não sabe. Vai lá aprender mais. Vai lá escutar de outra forma. Eu fiz uma formação junto com o Jurandir, que foi a melhor formação que eu fiz na minha vida inteira. Foi exatamente de gênero e sexualidade. Com a Andréia Arruda e o Denis, que eu esqueci o sobrenome. O Eu sobrenome. também. Denis é bravo. Eles são incríveis e eles abriram a minha mente, sabe? Eu já era flexível, mas depois que eu participei daquela formação, eu acho que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Graças a Deus, que eu nunca mais fui a mesma pessoa, sabe? Foi muito importante para o meu trabalho e principalmente na minha vida, sabe? Tem muita coisa que eu ouvi ali e principalmente sobre isso, sobre amor, sobre você acolher, sobre você estar junto, sobre você não ter todas as respostas e você não saber de tudo que eles vão te perguntar. E tá tudo bem você não saber, sabe? Você pode falar para eles, olha, isso aqui que você me perguntou hoje, eu não tenho a resposta, eu não sei, mas eu vou pesquisar e amanhã a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Sabe, tá tudo bem, você não precisa saber de tudo. A gente é educador, a gente não sabe de tudo, a gente é ser humano, a gente tá aprendendo, sabe? Todo dia a gente tá aprendendo. Então, não tenha vergonha de dizer que você não sabe, não tenha vergonha de pedir ajuda para a equipe, para pessoas que estão em volta, para referências que você conhece, sabe? Não tenha vergonha. Participe de formações, principalmente gênero e sexualidade, nesse campo aqui do que a gente conversou hoje, mas, sabe, participe de formações sobre tudo. Você acha assim, não preciso disso. Precisa, vai lá, sabe? Quanto mais coisas você aprender, porque é foda, quanto né, mais tipo, conteúdo você tiver, mano, melhor educador e o você vai ser. educador é pego de surpresa, porque ele acha que sabe tudo, aí de repente chega uma criança, te pergunta um bagulho e você fala, mano, e aí, tá ligado? E é só com formação. Tipo, é formação e formação, velho. Não tem essa. Não tem essa. E, tipo, é muito louco isso que o Jurandir tava falando sobre essa questão. Eu concordo plenamente, sabe? É amor, é você estar ali, é você se doar, é você entender que nem todos os dias você tá bem. E tá tudo bem não tá bem também, sabe? Você tem que respeitar os seus processos, seus momentos. Muitas vezes você não vai estar bem porque aquele adolescente ou a criança não tá bem, tá passando por uma situação difícil. É como a Renata falou, a gente se envolve, afeta, a gente fica mal. Foda. É uma coisa tão louca você ser educador que a criança, ela sente quando você não tá bem. Você não precisa falar nada. Ela vem ali te dar bom dia, só pela forma que você responde o bom dia, ela sabe que você não tá bem. Naquele dia ela vai te dar um abraço mais apertado, mais demorado. Ela vai ser mais carinhosa, a turma vai ser mais compreensiva. Sabe? É uma troca, você tem uma ligação. É isso, você fortalece os vínculos de uma maneira, sabe? E é muito importante para você se permitir viver isso. Eu acho que a palavra é essa, se permitir. Eu acho que, como o Jurandir falou diversas vezes hoje, ninguém deixa de ser educador. Uma vez educador, sempre educador. Mas também é muito importante, e falando, espero que educadores assistam isso, e também é muito importante você saber qual é o seu momento de desligar, sabe? Não porque, você não vai render, não, porque às vezes você já chegou ali, e se você não vai avançar mais, você tem que abrir possibilidades para que outras pessoas venham e avancem mais e tragam coisas diferentes e vivenciem isso. A gente não pode ser egoísta, sabe? Enquanto você estiver bem ali, da hora, continua, mas vai chegar uma hora, tá tudo bem, e falar, sabe? Acabou aqui, vou fazer outras coisas, vou buscar e abrir caminho para novas pessoas estarem aqui também. E lembrando que isso aí também é um processo. Tipo, também é um processo, eu lembro que tanto eu e a Rê, quando a gente
Tipo, eu lembro que quando eu decidi sair, eu fui sair, tipo, 6 meses depois, tá ligado? Tipo, Saí 2 anos depois. tipo, é um processo. Tipo, você tem que... Primeiro você tem que aceitar isso, tá ligado? Porque não é fácil, de todas as maneiras possíveis que vocês imaginar. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é o que a Renata falou. Tipo, eu não sei qual o tempo, a data de validade de um educador. Eu acho que vai de cada um para cada um. Eu acho que não tem. Acho que não tem. Mas eu acho que é importante sim a gente reconhecer o momento em que, assim, a gente já fez, tá ligado? A gente para e fala, eu acho que eu não tô bem. Tipo, eu acho que uma pessoa pode agregar mais agora. Tipo, pode trazer uma energia diferente. Não vou falar energia nova, mas acho que uma energia diferente. E realmente acho que chega um momento em que tem que parar, olhar ali para você mesmo e falar, mano, eu acho que deu, sabe? Tipo, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer e tal, mas é um processo também. Eu acho que... eu tenho certeza que ser educadora me transformou num ser humano muito melhor do que eu poderia ser em qualquer outro aspecto. E, tipo, eu gostaria muito, porque eu sei que vai ter várias crianças e adolescentes que já passaram pela gente que vão estar assistindo. Então, assim, de coração aberto mesmo, obrigada por vocês serem vocês, sabe? Obrigada, Santos Mártires, CCA Riviera, por tanto, sabe, por tantas portas abertas e por tantas trocas e por permitir que a gente alcançasse o que a gente alcançou. Sim, acho que é tipo, isso. Voltando os lá momentos, né? E aí, voltando lá nas referências, então participe das formações, busquem, gente. Poxa, você coloca lá no Google, pô, tem muito vídeo, tem muito, sabe, tem filme, tem série, tem artigo, pô, leia, sabe, leve, claro, assista antes, vê se encaixa linguagem, tudo, leva para as crianças também, assiste junto, leva para os adolescentes. Acho que outra coisa também que ajuda, Rê, nesse sentido de pegar referências, é uma coisa que eu fazia muito, é a gente pegar referências com eles. Tipo assim, a gente ter essa troca com eles. E o que vocês querem? Tipo, sabe? Tipo, de chegar no meio termo do que você quer propor, do que eles querem. Porque é isso, é uma troca. A todo momento é uma troca. Então, tipo, acho que é muito importante também ter esse lance de, tipo, sabe? Eu acho que educador, velho, é isso. Não, tem que ser humilde, de chegar e falar, galera, mas e aí, o que vocês querem também? Tipo, o que vocês achariam legal isso aqui? Ah, não, tio, eu acho mais legal isso aqui, esse filme e tal. Falar, não, tá, mas tem um filme que é parecido com esse, que tal, e tipo, sabe? E construindo, assim, tipo, essa troca eu acho que é importante também de buscar com eles, porque querendo ou não, você está fazendo para eles. Isso faz parte do acolhimento, né? Isso faz parte de você permitir a apropriação daquela criança, daquele adolescente no seu projeto, na turma. Serem protagonistas, né, Rei? Sim. Serem protagonistas e de uma assim, certa forma você entende eles também. Quando eles falam as coisas que eles querem, você fala, tá, tô entendendo mais ou menos qual é a linha de pensamento dessa turma. Então, tipo, isso ajuda muito, tá ligado? Sim. Bem, uma dica que eu dou para os educadores novos é, mano, tenham pessoas que em sua volta que te apoiem, independente de que seja. Isso eu falo por experiência própria, tá ligado? Saiba que, mano, tem dias que você não vai estar bem, que não vai rolar, sem chance. Em outro momento você vai, retoma e tal. Como a Renata falou, tudo bem não está bem, tá ligado? Uma carta coringa na manga que eu chamo de, mano, tenha noção que sua arte pode fazer qualquer coisa. Exemplo, eu tenho conhecimento de dança, mas eu tenho noção que com a minha dança eu consigo desmembrar vários assuntos, várias ideias e tal. Então, tenha noção que, mano, deixa a sua arte pronta para qualquer coisa, para qualquer ideia. Desde que, não sou artista e tal, então, mano, tenha uma atividade X. Sua metodologia, né? Tenha noção que, mano, aquele bagulho que você vai fazer, vai dar pra fazer pra várias coisas, tá ligado? E, mano, acho que se abra com as pessoas,
participem de formações, estudem e tragam coisas novas, tá ligado? Ou ideias diferentes. Eu já apliquei, sei lá, uma atividade sobre, deixa eu ver aqui, privilégios. Privilégios de tal assunto. Tá, pega esse privilégio e joga em outro assunto, tá ligado? Mano, tenha e seja flexível. O mais flexível possível. E o resto, meus colegas já falaram, então acho que eu preciso ficar repetindo aqui, senão eu vou chorar igual a Renata. Eu não chorei. Uma coisa que é muito importante, gente, o tempo inteiro, independente do assunto, aprende a escutar. A gente tem uma mania muito errônea de achar que a gente é autoridade, a gente não é. A gente não é mais do que ninguém, não existe hierarquia, sabe? Não existe isso. Às vezes a gente fala, e quando o outro vai falar, a gente não para ouvir, sabe? Tipo, a gente tá ali parado, olhando pra cara, a gente não tá prestando atenção, sabe? A gente não tá acolhendo. É a parte mais importante, porque quando você tá escutando, às vezes a criança vai te dar sinais. Ela não vai te dizer direto que ela tá passando por uma situação X ou Y. Ela vai te dar sinais. Observe, escute, esteja ali para esse diálogo, esteja aberto para esse diálogo. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Sim, com certeza. É isso. É isso? É isso. Vou agradecer aí. Não, mas agradecer você, Vini, pelo espaço. Acho que é muito brabo isso que você está fazendo. É algo que eu queria quando eu comecei. Eu acho que todo mundo aqui. Eu acho que é importante tocar na ferida. Tipo, é isso, tem que falar mesmo. E eu acho que a gente até acabou falando de outras coisas e tal, mas eu acho que é importante também para quem está começando. Tanto faz se você é voluntário e está a fim de virar um educador, voluntário também é um educador. Você está começando, se você já está há muito tempo, enfim, independente. Eu acho que nunca é tarde, nunca é demais. Eu acho que sempre é bom a gente estar trocando informação, trocando figurinha. Então, obrigado por me chamar. Obrigado por meus amigos estarem aqui. Saudade de trabalhar com vocês. Era muito bom. Gente, eu e Jurandir vamos montar uma formação para educadores, então liga nós. Sim, A nós gente está vamos ver. construindo aí o projeto. Verdade. A gente tá nessa bala aí, porque a gente acha importante para falar assuntos como esses, assuntos como os outros derivados aí, mas é isso. Agradecer também o CCA Rivera, que foi... A Rê já falou, mas acho que é importante eu falar também. Eu acho que, mano, foi do caralho pra mim a experiência. Tipo, mesmo com várias adversidades ali e tal, que a gente é ser humano, a gente discorda de algumas coisas e tá tudo bem. Uma equipe é assim, gente. É isso. Sim. Mas eu sempre via que era pro bem das crianças, tá ligado? E dos adolescentes. Eu sempre via que era isso, e é isso que importa. A gente tem que trabalhar com esse norte. Então, mudou a minha vida, tipo, muito. E acho que de vocês também. E eu acho que mais disso ainda, a gente, tipo, criou laços, assim, pra vida inteira. Tipo, tanto eu com a Renata, Batom, Vini, o outro Vinícius, o Doni, enfim, quanto os adolescentes. A gente sabe que pra vida inteira a gente tem aí um monte de filho nosso aí, que tá espalhado aí. E eu acho que isso é algo que, sei lá, cara, não tem preço, tá ligado? Então, é isso. Obrigado, saudade de vocês. Gente, obrigado. Agradeço vocês por ter participado, ter aceitado o convite. Vocês são, para mim, uma referência enquanto educadores. Mesmo eu não ter sido educando de vocês, mas eu estive perto por alguns anos de vocês. E é isso, eu quero agradecer. E eu também quero aproveitar aqui e falar que vai ter outras pessoas aqui também. Vou chamar outras pessoas para conversar, falar um pouquinho sobre a vivência delas, sobre aproveitar que está no mês do orgulho LGBT. Vamos trazer pessoas LGBTs para falar sobre a vida delas. Brabo, Vi!
Nice. Isso, obrigado, gente. Obrigado. Amo vocês, hein? Se cuidem. Amo vocês também.